Duas mulheres e um patriarca, e um Deus que só fala, até o dia em que aprendeu a ver. Entre a fé e o deserto, entre a promessa e a escravidão, há uma mulher que o texto tentou esconder. Seu nome é Agar, a egípcia invisível, a serva estrangeira que foi usada, expulsa e esquecida, mas que fez algo que nenhum profeta ousou fazer: dar um nome ao próprio Deus. O cenário é o Oriente Próximo Antigo, cerca de 1800 a.C., em uma sociedade tribal, nômade e patriarcal. O poder estava nas mãos dos patriarcas, donos de tendas, gados, servos e mulheres. A estrutura familiar funcionava como um sistema econômico e religioso ao mesmo tempo. O casamento era contrato, a mulher era propriedade, e a fertilidade era sinônimo de legitimidade. A Bíblia nasceu dentro desse universo, e não acima dele. O texto de Gênesis reflete um tempo em que a escravidão feminina era norma, e o estrangeiro, especialmente o egípcio, era visto com desconfiança, medo e inferioridade. A xenofobia não era moralmente condenada, era ferramenta de controle. Agar, portanto, não é exceção. É produto de uma engrenagem social que naturalizava a dominação. As mulheres não tinham nome público, não tinham voz legal, não herdavam terras nem herdavam fé. O patriarcado hebreu, influenciado pelo modelo mesopotâmico e egípcio, dividia a humanidade entre o povo escolhido e os outros. Agar vinha desse outro lugar, uma mulher egípcia, pertencente à nação que, séculos depois, seria o símbolo da opressão. Ela não é só escrava, é duplamente marginal, mulher e estrangeira. A história começa em Gênesis 16. Sarai, esposa de Abrão, é estéril, e numa sociedade em que o valor da mulher se mede pela fertilidade, a esterilidade é condenação social. O texto diz: Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Hagar. A solução que Sarai encontra não é divina, é cultural. Ela aplica um costume comum do Oriente Antigo. Quando a esposa não podia gerar, ela oferecia uma serva para engravidar em seu lugar. Mas o verbo que o texto usa é o que define toda a violência. Sarai tomou Hagar, sua serva, e a deu por mulher a Abrão. Ela não pergunta, não propõe, ela dá. O corpo de Hagar é entregue como propriedade, não como pessoa. É o primeiro registro bíblico de violência reprodutiva institucionalizada. E Abrão aceita, sem hesitar, sem refletir. O patriarca que conversava com Deus não fala uma palavra à mulher que acabava de ser oferecida. O texto é claro. Ele a possuiu e ela concebeu. Não há bênção nem cerimônia. Há apenas obediência ao sistema. Quando Hagar engravida, algo acontece. Não apenas no corpo, mas na consciência. O texto diz: vendo que concebera, foi desprezada aos olhos de sua senhora. Essa frase, lida superficialmente, parece soberba, mas na leitura hermenêutica moderna, ela é despertar. Agar, a serva, percebe que seu ventre carrega o futuro da promessa. Ela, e não Sara, é quem realiza a palavra de Deus. A mulher que não era nada agora é mãe da linhagem. E essa consciência ameaça o equilíbrio do poder. Sarai reage com violência. Humilha a serva, impõe-lhe sofrimento até a fuga. E Abraão, e o pai da fé, se cala. Eis que tua serva está em tuas mãos, ele diz. É a renúncia total à responsabilidade. O patriarca que dialoga com o Eterno, que intercede por Sodoma, não intercede pela mulher que carregava seu filho. Aqui a Bíblia revela uma contradição profunda. O homem justo diante de Deus é injusto diante da vida, e a religião, ao canonizá-lo, naturaliza sua omissão. Agar foge para o deserto de Sur. O sol é violento, a areia queima os pés. O horizonte é ausência. Grávida, exilada, estrangeira. A mulher sem direitos encontra o silêncio. E é nesse silêncio que a teologia muda para sempre. O anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água, no caminho de Sur. Essa é a primeira teofania feminina da Bíblia, e a primeira vez que Deus chama uma mulher pelo nome. Hagar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? É mais do que pergunta, é reconhecimento. No ato de chamá-la, Deus devolve a ela o que o sistema lhe tirou, a identidade. Ela responde: fujo de minha senhora. É a primeira confissão feminina de opressão nas Escrituras. E a voz divina responde com promessa:
multiplicarei sobremodo a tua descendência. Darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor atentou para a tua aflição. Ismael significa Deus ouve. É o primeiro nome bíblico nascido do sofrimento de uma mulher, não do triunfo de um homem, mas o mais revolucionário ainda viria. O texto diz que Hagar respondeu: Tu és El Roi, o Deus que me vê. É o único momento na Bíblia em que uma mulher dá nome ao divino. A semiótica desse ato é gigantesca. O nome, no pensamento hebraico, define a essência. Ao nomear, Hagar faz o que os patriarcas não fizeram. Transforma a experiência em teologia. Deus que antes era o Deus que fala com Abraão, agora é o Deus que vê uma mulher. É o deslocamento total do eixo teológico, do verbo masculino para o olhar feminino. O olhar é o signo da empatia, da presença, do reconhecimento. Hagar cria sem saber a base da teologia do olhar. Uma fé que não se impõe, mas que percebe. A mulher invisível cria o Deus da visibilidade. Na hermenêutica feminista, esse é o primeiro gesto de resistência espiritual da história. Hagar converte o trauma em teofania, transforma o deserto em altar. O exílio em encontro por Hagar obedece e volta. Dá à luz Ismael e por um tempo há paz. Mas quando Sara engravida e nasce Isaque, o conflito retorna. Agora a serva e o filho se tornam ameaça à herança. Lança fora essa escrava e seu filho. GN 21:10. E Abraão, o homem que argumentou com Deus sobre o destino de Sodoma, não argumenta sobre o destino da própria casa. Ele apenas obedece. Pela manhã tomou pão e um odre de água, pôs-lhe sobre o ombro de Hagar e despediu-a. A Bíblia chama de fé o que é omissão, chama de obediência o que é abandono. Hagar caminha pelo deserto de Berseba. O odre acaba, o menino chora. Ela o deita sob uma árvore e se afasta, dizendo: Não quero ver morrer o menino. É o verso mais humano do Gênesis, e também o mais doloroso. Deus se cala, o sol pesa, o deserto consome, até que o texto diz: E Deus ouviu a voz do menino e abriu os olhos de Hagar, e ela viu um poço. Na leitura simbólica, o poço não surge, sempre esteve lá. O milagre não é a água, é a visão. A teologia do olhar retorna. Deus não cria o que falta, apenas revela o que já existia. É o mesmo Deus que viu Hagar no deserto anterior. Agora faz com que ela veja o poço. Na semiótica, o poço é útero da terra. É a cavidade que guarda e renasce. Na hermenêutica feminista, o poço é metáfora do corpo da mulher. O espaço que gera vida quando tudo morre. Deus não fala, Deus apenas abre os olhos da mulher. O relato de Hagar não é isolado. Ele espelha o funcionamento de uma sociedade que naturaliza a servidão feminina. O patriarcado bíblico transforma a opressão em doutrina. Sara oprime Hagar porque o sistema lhe ensinou a descontar sua impotência na mulher mais fraca. Abraão se cala porque a escritura permite ao homem ser apenas espectador da dor. E o texto, ao canonizar a cena, transforma tudo em plano divino. A Bíblia não criou o patriarcado, mas o santificou. O Deus dos homens fala do alto, o Deus de Hagar fala na poeira. E é por isso que ela se torna símbolo de uma fé marginal, de uma fé de resistência, de uma fé de sobrevivência. No judaísmo, Hagar é reconhecida, mas mantida fora da promessa. Alguns Midrashim tentam reabilitá-la como filha do faraó, mas o gesto é ambíguo, dar-lhe nobreza, mas conserva a servidão. A xenofobia se espiritualiza, Hagar é aceita, mas apenas como parte do plano, não o sujeito de sua fé. No catolicismo, Paulo de Tarso transforma Hagar em alegoria. É óbvio, né? Paulo não ia transformar a mulher em protagonista. A mulher da antiga aliança, a lei, o peso da carne. Sara vira o símbolo da graça. A teologia ocidental reproduz esse dualismo. O corpo de Hagar vira pecado, sua maternidade vira moral. A violência se transforma em metáfora. Nos protestantes e evangélicos tradicionais, Hagar é lida como a mulher da carne, o erro da pressa, o exemplo da falta de submissão. Sua fuga é tratada como desobediência, seu choro como fraqueza. A leitura patriarcal sobrevive. Hagar continua sendo objeto de lição, não de empatia. No pentecostalismo, Hagar é o símbolo da mulher provada no deserto. Mas a dor dela é espiritualizada, a teologia da provação substitui a crítica à opressão. Deus não é libertador, é pedagogo. E o sofrimento feminino é romantizado.
No Islã, por sua vez, a história de Agar se revede. Hajar é honrada, não é escrava, é matriarca. A corrida entre Safa e Mar em busca de água se torna rito sagrado, o Sa'i. O poço de Zanzan, que nasce aos pés de Ismael, é sinal de misericórdia divina. Para os muçulmanos, Agar é fundadora, não fugitiva, mãe de Ismael, ancestral do Maomé. O Islã devolve a ela a dignidade que o texto hebraico negou. Agora, a câmara se afasta. O deserto volta ao silêncio, mas há uma voz que permanece. Agar, a escrava egípcia, a mulher estrangeira, a mãe sozinha, permanece em pé. Ela não é mito, nem alegoria, é a lembrança de todas as mulheres que a fé transformou em ferramenta. O Deus de Abraão fala, mas o Deus de Agar vê. E enquanto houver mulheres atravessando os desertos, o olhar de El Roi continuará vivo. O olhar que não julga, não hierarquiza, não silencia. O olhar que reconhece. Porque a fé dos homens construiu altares, mas uma mulher escrava, sem nome, quem abriu o primeiro poço. Tu és o Deus que me vê. Gênesis capítulo 16, versículo 13. Se a Bíblia é o livro dos patriarcas, este é o capítulo das mulheres invisíveis, das mulheres que caminham à margem do texto, mas sustentaram o enredo. A história de Agar não termina com Ismael. Ela ecoa nas vozes de Raabe, Ruth, Esther, Maria Madalena. Mulheres que, como ela, seguraram o fio da promessa enquanto os homens narravam a glória. Elas não herdaram templos, não escreveram leis, não estiveram nos púlpitos, mas sem elas não haveria narrativa. Porque toda a teologia construída apenas sob o olhar dos homens é um espelho quebrado, e é nessas frestas que o rosto de Deus se reflete. Agar é o início da genealogia das mulheres que a religião tentou esquecer. Ela funda o arquétipo da fé das margens, o olhar que nasce da dor, a resistência que nasce da exclusão. A semiótica de Agar é o olhar, o Deus dela é o Deus que vê, não o Deus que manda. O poço que ela enxerga é o símbolo do inconsciente coletivo das mulheres. A água que jorra quando tudo seca, a vida que nasce quando o mundo já desistiu. E é a partir dela que se forma a linhagem das que desafiam o sagrado masculino. Mulheres sem púlpito, mas com poder simbólico. Mulheres fora do templo, mas dentro da teologia. A próxima mulher é Raabe, de Jericó. Na leitura literal, prostituta. Na leitura histórica, mulher política, estrategista, diplomata de sobrevivência. Quando os espiões israelitas entram em Jericó, é Raabe quem os abriga. Uma mulher marginal, estrangeira, desacreditada, mas que entende o jogo de poder melhor do que qualquer general. Ela faz um pacto e salva sua família. Mas o texto bíblico suaviza sua inteligência política, reduzindo-a à categoria de pecadora arrependida. Mesmo assim, sua marca é indelével. Raabe entra na genealogia de Jesus. No Evangelho de Mateus, a mulher que a religião chamava de impura se torna fundamento da linhagem messiânica. Na semiótica do poder, Raabe é a antítese da mulher santa. É a mulher que age, negocia, protege, pensa, e a Bíblia, sem querer, registra a primeira aliança política feminina da história hebraica. Séculos depois, surge Ruth, a Moabita. Outra estrangeira, outra mulher fora da linhagem. Outra história que a tradição tenta embranquecer. O livro de Ruth é, na superfície, uma história de amor e lealdade. Mas na leitura hermenêutica, é um tratado sobre migração, xenofobia e economia feminina. Ruth é viúva, pobre e estrangeira menos, e num mundo patriarcal. Isso significa estar à beira da morte. Ainda assim, ela escolhe ficar com a sogra, Noemi, e dizer: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. É uma profissão de fé e, ao mesmo tempo, uma estratégia de sobrevivência. Ruth trabalha, planta, colhe, sustenta. O homem que ela conquista, Buz, é apenas um instrumento que garante o futuro. A verdadeira protagonista é ela, a mulher que reconstrói o ciclo da vida a partir da perda. Na semiótica feminista, Ruth representa o renascimento coletivo, menos a fé que se move não pela obediência, mas pela solidariedade. É a primeira vez que o amor entre mulheres, Ruth e Noemi, é narrado como forma legítima de fidelidade divina. Em seguida, vem Esther, a rainha persa. No texto tradicional, é a mulher bela e obediente que salva seu povo.
Mas no contexto histórico, Esther é uma mulher sequestrada, obrigada a integrar o harém de um rei estrangeiro. Seu favor diante do rei é produto de um sistema que transforma a beleza em política e corpo em moeda. Mas ela sobrevive, e a partir da vulnerabilidade aprende o poder do silêncio. Esther se torna o símbolo da inteligência estratégica feminina. Fala quando deve, cala quando precisa, age quando ninguém imagina. É a mulher que compreende o funcionamento interno da corte e o subverte. Na hermenêutica moderna, Esther representa o poder da astúcia sob o patriarcado. Ela não enfrenta o rei com espadas, enfrenta com discernimento. E no cânone bíblico, sua história é a única, em que Deus não aparece menos, mas está em cada ato dela. A mulher ocupa o lugar do divino. Séculos depois, no coração do cristianismo, outra mulher carregará o mesmo estigma de Agar. Maria Madalena menos a seguidora de Jesus, que a tradição reduziu a pecadora arrependida. Mas os textos originais a descrevem de outro modo. Madalena era discípula, testemunha, porta-voz. Foi ela menos, e não Pedro menos, a primeira a ver o Cristo ressuscitado, a primeira pregadora, a primeira a anunciar a ressurreição. E o que fez a igreja, silenciou sua voz e sexualizou sua presença. A mulher que viu se tornou a mulher que devia ser esquecida. A herdeira espiritual de Agar é apagada da narrativa. A leitura semiótica é clara. Toda mulher que vê Deus com os próprios olhos é considerada perigosa. A tradição patriarcal desconfia do olhar feminino porque o olhar não pode ser controlado. Agar, Raabe, Ruth, Esther e Madalena. 5 mulheres, 5 olhares, 5 formas de sobreviver dentro de um texto que não foi escrito para elas. A teologia patriarcal chamou de pecado, astúcia, rebeldia ou milagre. Mas na leitura crítica contemporânea, o que essas mulheres fizeram foi redefinir o sagrado com as suas próprias mãos. Agar nomeou Deus, Raabe escreveu a aliança, Ruth reconstruiu a fé, Esther subverteu o poder, Madalena anunciou o impossível. Cada uma, em seu tempo, rompeu com a fronteira entre o humano e o divino. Todas foram vistas, mas nenhuma foi lembrada com justiça. Na hermenêutica teológica, o nome Agar significa a que foge. Na semiótica feminista, significa a que vê. Ela é o arquétipo da mulher que rompe o mito da obediência. Seu gesto de nomear Deus inaugura uma teologia feminina anterior à igreja e independente dos templos. Essas mulheres constroem o que chamamos hoje de fé subterrânea, a espiritualidade que resiste fora das instituições, que se sustenta nas cozinhas, nos poços, nas lágrimas e que continua atravessando séculos em forma de sobrevivência. São mulheres que sustentam a fé enquanto homens escrevem doutrinas, aquelas que geram o sagrado e que nunca são citadas no final do sermão. E por isso, o Deus que elas encontram não é o Deus do altar, é o Deus do olhar, do ventre e do deserto. A câmera hoje corre rostos femininos anônimos, mães trabalhadoras, refugiadas, professoras, escravas, militantes, artistas, exiladas, jornalistas. Em cada olhar, o mesmo reflexo. El Roi, o Deus que vê. E eu concluo em tom solene. O Deus dos homens fala alto, mas o Deus das mulheres olha para baixo, de baixo. Enquanto houver uma mulher atravessando o deserto, Agar continuará viva. No começo, Deus falava do vento, das montanhas, do fogo, das estrelas. Mas em algum ponto da história, Deus começou a falar como homem, e a fé que nascia nos olhos de Agar, das mãos de Ruth, da coragem de Esther e da intuição de Maria Madalena, foi tomada por teólogos, padres, rabinos e apóstolos. O corpo da mulher, que antes era símbolo de vida, tornou-se símbolo do pecado, e o ventre, que antes era o altar da criação, passou a ser o lugar da culpa. O nome disso é patriarcalização do divino, a apropriação masculina do sagrado. E o homem que mais ajudou a consolidar essa transição tem nome e história, Paulo de Tarso. A fé de Agar era o olhar. A fé dos patriarcas era a voz, mas a fé institucional, a que viria depois de Cristo, seria o decreto, e o decreto é masculino. No judaísmo, o poder espiritual era restrito a linhagens masculinas. No cristianismo primitivo, as mulheres participavam dos círculos apostólicos. Elas financiavam missões, lideravam casas e igrejas, pregavam, batizavam, interpretavam.
Os primeiros seguidores de Jesus, homens e mulheres, que fique claro, mulheres, viviam em fé comunitária, fluida, onde o espírito era partilhado sem hierarquia. Mas esse modelo livre não durou. Com Paulo, a fé que nascia da experiência foi substituída pela ordem romana, pela Pax Romana. E o corpo das mulheres passou a ser o primeiro campo de batalha da igreja. Paulo era judeu, cidadão romano e discípulo de Gamaliel, homem de letras, retórica e filosofia. Mas sua formação vinha de Roma, não da Galileia. Enquanto Jesus caminhava entre mulheres e publicanos, Paulo escrevia cartas a comunidades tentando impor uma estrutura de poder. Foi ele quem escreveu: "Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem." 1 Pistol 12. As mulheres estejam caladas nas assembleias. Dino 14:34. O marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Fiinco 23. Essas palavras moldaram 2000 anos de submissão. Paulo não apenas descreveu a cultura da época, ele a canonizou. Fez do machismo um dogma e do silêncio feminino uma virtude espiritual. Enquanto Jesus dizia: "Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra", Paulo dizia: "A mulher deve cobrir a cabeça em sinal de submissão." Ele transformou o Cristo do encontro em Cristo da hierarquia. A graça que em Jesus era experiência, em Paulo virou sistema. A palavra que liberta virou doutrina que controla. Depois de Paulo, a igreja nascente passou a ser modelada à imagem do Império Romano. As comunidades livres foram substituídas por assembleias governadas por homens. O espírito que antes soprava onde queria, agora passava por uma cadeia de comando. E o olhar feminino, o mesmo que viu o ressuscitado, foi desacreditado. Maria Madalena, que testemunhou a ressurreição, foi transformada em pecadora. Priscila, que ensinava teologia em Éfeso, foi apagada dos manuscritos. Febe, diaconisa de Cencreia, teve o título alterado nas traduções. E o corpo feminino passou a ser temido. Temido porque era fonte de desejo. E o desejo, na teologia paulina, é falta de controle. Na leitura semiótica, o corpo feminino se torna o signo da desordem. Paulo precisava de uma igreja previsível, disciplinada, ascética. O feminino, livre e sensorial, não cabia no esquema. Assim nasce o cristianismo paulino, não o cristianismo de Jesus. O primeiro é instituição, o segundo é revelação. O primeiro impõe culpa, o segundo oferece encontro. A teologia de Paulo serviu como base para o projeto de poder da igreja que surgiria séculos depois. Com a oficialização do cristianismo no Império Romano, o altar se transformou em trono. E com o trono veio o controle do corpo. A partir daí, a teologia cristã constrói uma semiologia corporal. O masculino como veículo da razão, o feminino como instrumento da queda. Eva torna-se o símbolo universal da culpa. Maria, o da obediência silenciosa. O feminino passa a oscilar entre dois polos, a santa e a pecadora, sem espaço para a humanidade. O corpo de Hagar, o ventre de Ruth, o perfume de Madalena, a coragem de Esther. Tudo é reinterpretado à luz do pudor e do controle. A mulher deixa de ser sujeito da fé para se tornar uma metáfora da tentação. A virgindade vira virtude, o prazer, pecado. A maternidade antissagrada é subordinada ao dogma. Os concílios que decidiram o que era heresia nunca definiram a violência contra o feminino, que foi institucionalizada em nome da pureza. As mulheres que viam, místicas, profetisas, visionárias, foram perseguidas, exiladas, queimadas. De Agar a Joana d'Arc, a regra foi a mesma. Quando uma mulher via Deus de perto, a igreja a chamava de herege. Somente no século XX, a teologia feminista começa a reabrir o texto. Lê Hagar não como escrava, mas como teóloga. Lê Maria Madalena não como pecadora, mas como apóstola. Essa nova leitura revela a retórica que criou a imagem de um Cristo masculino, racional, e apagou-o Cristo compassivo que caminhava com os pobres e as mulheres. A Bíblia passa a ser lida a partir do púlpito, não do poço. E a fé deixa de ser olhar para voltar a ser voz, a voz dos homens. Mas a história não termina com o silêncio. Nos últimos séculos, vozes femininas ressurgem. Teólogas negras, latino-americanas, orientais e palestinas retomam a narrativa de Agar.
Chamam de teologia do olhar, teologia do ventre, teologia da terra. Elas lembram que o primeiro nome dado a Deus não veio de Abraão, não veio de Moisés e muito menos de Paulo, mas de uma mulher estrangeira e escravizada. Agar viu o que a religião tentou esconder, que Deus não é dono da lei, ele é companheiro da sua dor. Não é o pai autoritário, é o olhar silencioso que reconhece e que acolhe. A fé dos homens construiu altares de poder, a fé das mulheres construiu postos de vida. E toda vez que uma mulher é silenciada dentro da religião ou pela religião, a história recomeça no deserto, onde o anjo pergunta de novo: Agar, de onde vens e para onde vais? E a nossa câmera gira lentamente de novo sobre as ruínas antigas. Entre colunas quebradas, livros abertos, ouve-se: o Deus dos homens fala do alto das catedrais, mas o Deus das mulheres continua vendo do chão. Enquanto houver mulheres atravessando desertos, o olhar de El Roi, o Deus que vê, permanecerá vivo. E Paulo, outros teóricos, outros apóstolos, outros profetas, masculinos, machistas, com toda a sua retórica, sua força e sua guerra, jamais apagará o rosto que o tempo e a história tentaram esconder.